Deixa eu te contar tudo sobre o homem que está afirmando que seu avô seria a real identidade do Zodíaco. Pra quem não tá sabendo, esse homem é Jeremy Foy e ele viralizou nos últimos dias dizendo que o seu avô seria o Zodíaco, um famoso serial lá dos Estados Unidos do final dos anos 60 que nunca teve sua identidade descoberta. Eu vou tentar resumir todas as provas que ele dá e já deixa eu falar que a semelhança física do avô dele com o retrato falado disponibilizado pela polícia é a mais leve de todas. Jeremy começa falando que o avô dele é Richard Hoffman e foi um policial lá da região de Vallejo, na Califórnia, onde aconteceram os crimes do Zodíaco. A primeira prova que ele dá é relacionada a Darlene Ferrin, que foi uma das primeiras vítimas do Zodíaco. Darlene estava no carro junto com seu namorado Michael, quando o Zodíaco aproximou o carro e acabou tirando a vida de Darlene e ferindo Michael, mas deixando ele vivo. Michael depois contou para a polícia que quando esse homem teria se aproximado do carro deles, a Darlene teria falado: "Ai não, esse é Richard, ele veio para nós dois." Pelo que o Jeremy conta, a Darlene teria vários namorados e um deles seria justamente um policial de Vallejo. Inclusive, umas semanas antes, ela teria feito uma festa na casa dela e não teria convidado ele, mas ele teria aparecido lá do mesmo jeito e ela teria falado para seus amigos que estava morrendo de medo dele. Aparentemente, um dos trabalhos do policial Richard Hoffman seria ficar rondando a região para ver se não achava nenhum carro com pessoas ou adolescentes fazendo coisas impróprias. Poucos minutos antes do crime que aconteceu com Darlene, ele teria retornado para sua base falando que não tinha nenhum carro por lá. O que é um tanto quanto estranho, porque o carro de Darlene e Michael estava sim naquela região. Os pais de Darlene teriam recebido uma ligação mesmo antes da polícia ficar sabendo do crime sobre o que tinha acontecido com sua filha. Essa ligação teria vindo justamente do orelhão do lado de fora do departamento de polícia de Vallejo. Richard teria sido o primeiro policial que chegou lá na cena e teria mandado os outros policiais que estavam com ele ir embora. E aparentemente aquela cena do crime foi alterada. Richard teria dito numa entrevista que ele nunca tinha visto Darlene antes, só que em outra entrevista ele disse que ele sabia que ela era uma garçonete. Outra coisa que o Jeremy fala é que no documento policial que o avô dele descreve a cena do crime, ele faz isso de um jeito muito poético. Eu não sei se eu achei tão poético, mas eu também não li outros documentos policiais para comparar. Essa questão teria muito a ver com o fato do Zodíaco também ser poético nas cartas que ele mandava para a polícia. Outra prova seria num caso que vários investigadores dizem que foi o primeiro crime do Zodíaco, só que nem todos concordam que foi realmente o Zodíaco que fez. Esse caso foi de Sherry Bates, que estava numa biblioteca estudando quando saiu e nunca mais voltou para casa. Sherry teria vindo do estado de Nebraska, que era justamente de onde Richard tinha vindo também. Além disso, o irmão de Sherry teria servido para a Marinha dos Estados Unidos, e Richard também. Mas o que mais liga Richard a esse caso é que na mesa da biblioteca onde Sherry estava estudando foi achado um poema escrito à mão. E esse poema dizem que a caligrafia é exatamente igual à do Zodíaco. E no final dele estava assinado com as iniciais R e H, que é justamente de Richard Hoffman. Outra questão que o Jeremy fala é que o avô dele gostava muito de matemática, mas ele não era bom em ortografia. E várias palavras que o avô dele escrevia errado, adivinhem, o Zodíaco escrevia da mesma forma errada. Aqui tem um compilado de várias palavras que o Zodíaco escrevia errado nas cartas dele e que o avô do Jeremy escrevia errado também. Só que ele foca mais na palavra until. Until significa até em inglês. E nas cartas do Zodíaco ele sempre escrevia until com 2 L's no final, sendo que o correto é só com 1 L. E adivinha, nos documentos policiais escritos pelo Richard Hoffman, ele também escrevia until com 2 L's no final. Em uma das cartas que o Zodíaco escreveu para a polícia, ele escreve Tillow Willow 3 vezes. Tillow Willow ser uma música de uma ópera de comédia. O problema é justamente o que está na letra dessa música. Dentro da letra dessa música, a gente pode achar a palavra gurgle, que é justamente uma das palavras usadas por Richard lá no documento policial do caso de Darlene, que eu falei para vocês que o neto achou muito poético. Em outras partes dessa música falam sobre o Dickie Bird, e Dickie é justamente um dos apelidos possíveis e mais comuns até para Richard. Inclusive, no final dessa carta, como se fosse assinatura, tinham vários elementos escritos criptografados, e se você juntasse eles, daria Dick, que é justamente o apelido de Richard. Jeremy também mostra uns trechos de umas entrevistas que o avô dele deu justamente para documentários sobre o Zodíaco, que ele fala que o avô dele está agindo muito estranho. Ele que conhece o avô dele sabe que o avô dele está agindo muito estranho nessas entrevistas. O Jeremy conta, inclusive, que até os 9 anos de idade ele tinha bastante contato com o avô, que é o avô por parte de mãe. Só que depois dessa idade, ele foi morar junto com o pai e parou de ver o avô. Só que ele fala que o avô era extremamente abusivo e também manipulador, e ele era agressivo tanto com sua avó quanto sua mãe, e também vivia traindo sua avó. Jeremy conta que ele descobriu tudo isso porque ele também era policial, e ele estava lembrando, nossa, eu não sou o único policial da família, deixa eu procurar um pouco mais sobre o meu avô na internet. E foi quando ele começou a procurar que ele descobriu que várias pessoas já estavam jogando o nome do avô dele como um suspeito para ser o Zodíaco.
Nos últimos vídeos do canal dele, ele conta que ele achou cada vez mais provas. Só que ele não vai contar ainda, porque ele tá trabalhando agora com pessoas de um streaming muito famoso, com youtubers, com podcasters, e ele fala que tem algo muito grande por vir, só que ele não pode mais dar spoilers nenhum. Agora é esperar esse material sair e ver se mais provas vão aparecer e até se eles vão abrir uma investigação para de fato descobrir quem é o Zodíaco. Realmente seria Richard Hoffman?